2017 foi o terceiro ano consecutivo de alta na carga tributária. O percentual ficou em 32,43%, ou seja, um terço do que você trabalha, você paga em impostos. Pelos dados divulgados pela Receita Federal, é o maior índice já registrado desde 2013. Em 2013, esse índice foi de 32,55%. Os dados apontam que a alta foi provocada pelo aumento de 1,4% na arrecadação tributária da União, estados e municípios, e grande parte do impacto foi registrado em bens e serviços. A gente já sabe que paga bastante imposto, né? Os impostos resolvem? Essa carga tributária, ela é muito alta para o que se tem de retorno? Nós vamos conversar sobre isso agora aqui no CBN Total com o Mauro Fontes, que é contador e administrador de empresas. Olá, Mauro, boa tarde. Boa tarde, Marco. O que forçou ou que força esse aumento gradativo de carga tributária, Mauro? Olha, basicamente, de 2013 para cá, o que tem forçado o aumento é um pouquinho da recuperação da economia e também uma atuação do governo sobre determinados bens. Por exemplo, no caso do aumento que aconteceu no ano passado, ele vem bastante em decorrência do aumento do imposto da COFINS sobre os combustíveis, né, gasolina e diesel. Então, são dois efeitos, a própria economia em si e o governo atuando em produtos importantes, mais especificamente. Ou seja, nesse caso, quanto mais o governo gasta, mais imposto se cobra, né? A conta é sempre da população. Exatamente, sobra para a população. A conta precisa fechar para o governo e o aumento da carga é uma saída. Bom, e tem a questão também, aí a gente fala do cidadão comum, a gente vê muito no comércio principalmente, mas também tem empresas com fornecedores, né, que é a questão da inadimplência. E tem também, claro, gente que não consegue pagar, não dá conta de pagar os impostos ao governo. Quanto mais tem inadimplência, mais os impostos sobem. Vamos dizer assim, quem paga acaba pagando também por quem não consegue pagar? Olha, na prática acaba sendo assim no dia a dia, né? Quem paga está sustentando quem não consegue pagar. Mas o governo, os estados, a União, os municípios, sempre, periodicamente, eles criam programas de parcelamento incentivado e eles acabam arrecadando o imposto dessa turma que não paga bem, não paga direito. Então, assim, a gente pode dizer que sim, quem paga certinho acaba carregando os maus pagadores nas costas. Mas no final das contas, todos acabam pagando. Ô Mauro, a gente acabou de sair de uma campanha política, né, para a presidência da República e também para os governos dos estados, né, e a gente viu 99% dos candidatos prometendo baixar impostos, até candidatos a deputados, senadores também, mesma coisa, vai baixar imposto. É possível baixar impostos para girar a economia ou algo fica travado por causa dessa necessidade de gastos do governo? Primeiramente, existe a lei de responsabilidade fiscal. Você não pode, né, o governante não pode baixar um imposto sem ter uma contrapartida em algum outro lado, certo? Então, se ele baixar, por exemplo, o imposto de renda, que é uma das propostas do presidente eleito, né, ele quer aumentar a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, ele vai precisar compensar isso com alguma coisa. Já ouvimos falar que ele pode compensar isso no INSS ou criar uma alíquota mais alta para quem ganha mais, tudo isso. Mas, enfim, e tem que haver uma compensação, não pode só reduzir imposto por causa da lei de responsabilidade fiscal. Só que o Brasil ele já tem uma carga tributária da pessoa física de imposto de renda bem benéfica se for comparar com outros países do mundo. O Brasil ele carrega bastante na carga tributária dos produtos, dos bens, dos serviços. Então, me estranha um pouco a proposta do presidente eleito estar voltada para o imposto de renda da pessoa física, já que a gente está numa faixa aí entre os últimos do mundo em tributação de pessoa física.
últimos do mundo, em que sentido? Que paga-se menos do que em outros países? Exatamente, paga-se menos do que em outros países quando se refere ao imposto de renda da pessoa física, né, da pessoa jurídica também. A nossa carga tributária ela pesa muito mais sobre os bens e os serviços, né, sobre os bens de consumo. Nossa, é impressionante a gente saber disso, né? Principalmente porque muitas vezes, né, o imposto de renda ele pesa. Exatamente a maior reclamação hoje do contribuinte, a gente está falando de pessoa física nesse momento, né? Mas a maior reclamação é essa, porque tem imposto em tudo que você paga. Hoje você vai numa lanchonete, por exemplo, sai lá o valor que você pagou, né, no alimento que você pegou e sai o imposto, né? E a gente vê que tudo tem imposto, então tem o desconto no salário também. Todo mês tem o desconto e muitas vezes a pessoa reclama de pagar, além de tudo, o imposto de renda, né? Como se fosse um imposto extra. Então, essa é uma novidade muito grande, viu, Amauro, para muita gente, que o imposto de renda no Brasil é um dos menores do mundo. Porque, na verdade, a faixa de isenção do imposto de renda, né, que hoje está por volta de R$3.000 por mês, ela acaba abrangendo uma parte muito grande da população brasileira, né? Então, só quem ganha acima de R$3.000 que começa a pagar imposto de renda. Esse que é o problema do Brasil, né? Se todos pagassem imposto, né, inclusive quem ganha menos de 3.000, isso, talvez o pessoal que ganha acima de 3.000 pudesse pagar um pouco menos. Então, o problema está na faixa de isenção. Por isso que o Brasil fica fica nessa colocação mais baixa. Ele acaba beneficiando muita gente, uma parte muito grande da população com a faixa de isenção. Bom, e nesse momento, né, com uma carga tributária de 32,43%, né, ou seja, 1/3 do que gira no Brasil, né, do PIB, o Produto Interno Bruto, ele vai para os impostos. Com esse patamar, é possível fazer uma economia crescer, se recuperar, gerar empregos com um imposto tão alto, Mauro, ou teria que se achar uma alternativa? Olha, também essa faixa de quase 33%, ela está até abaixo da média mundial, né? Isso vai depender, Marco, da atuação do Estado na economia, né? Aí a gente vai entrar num assunto mais macroeconômico. O governo eleito, ele pretende diminuir o tamanho do Estado e jogar a responsabilidade por movimentar a economia mais na mão dos empreendedores. Essa é uma ideia formidável, mas a gente precisa ver como é que ela vai funcionar na prática. A responsabilidade por gerir a economia não deveria mesmo ser tanto do Estado, tem que ser mais realmente dos agentes econômicos particulares, privados. Bom, e fala-se também, isso não é só nessa eleição, né, Mauro Fontes? Desde que eu me conheço por gente, eu ouço políticos falarem em reforma tributária. Essa reforma acaba nunca acontecendo, né? Às vezes tem uma proposta de emenda à Constituição, muda uma coisa aqui, a outra ali, mas uma ampla reforma tributária seria necessário para destravar a economia também e para que o governo recebesse os impostos que precisa receber para se manter? Com certeza. A gente necessita muito de uma ampla reforma tributária. Nosso sistema tributário é muito burocrático, são dezenas, quase centenas de impostos, né, em todas as esferas, né? Tem União, Estados, municípios, cobrando impostos que só existem aqui no Brasil. Mas, por outro lado, né, apesar de a gente saber que é extremamente necessário, por outro lado é muito, muito difícil que uma reforma ampla aconteça, porque são vários entes interessados, envolvidos, quase que toda a nossa estrutura tributária está prevista em artigos da Constituição. Então, para você fazer uma emenda à Constituição, requer a participação muito grande do Congresso. Então, são vários interesses envolvidos. Numa reforma tributária, o que tem que ser garantido é que ninguém vai perder e ninguém vai ganhar, né? Então, como redistribuir esses recursos entre municípios, estados e a União sem que
ninguém perca, ninguém ganha. É muito, muito difícil. E a gente ouve falar em reforma tributária há décadas e nunca saiu do papel. Eu não posso dizer que estou tão otimista com uma reforma tributária no novo governo. Acho que o novo governo tem ainda problemas maiores do que a própria reforma tributária para resolver aí nos próximos 4 anos. Exatamente, né? Então, a pessoa que está acreditando que com uma diminuição do Estado, um enxugamento, que os gastos do governo serão menores e isso vai ter consequência no bolso do contribuinte, não vai ser bem assim, né? Não deve ter muita mudança no pagamento de impostos, né? Não. Ninguém deve acreditar que vai ter mudança, redução, pagamento de impostos. A gente sempre, né, observou que é sempre o contrário, né? É uma redução muito difícil de acontecer, quando acontece é muito raro. Então, ou vai ficar como está, ou pode até aumentar um pouco. Bom, para a gente encerrar, Mauro, você falou aí agora há pouco, a gente pescou aqui uma parte da resposta que tem impostos que são exclusivos do Brasil, né? Você poderia comentar um pouquinho quais são eles? O ICMS, né? O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é um imposto estadual, ele é só do Brasil, não por causa do imposto em si, porque é uma tributação sobre bens e serviços, mas é por causa do fato gerador dele, né? Ele não incide sobre uma venda, um faturamento, ele incide sobre a circulação de uma mercadoria, né? Isso, o simples fato de uma mercadoria sair de um estabelecimento e ir para minha mão, para sua mão, já faz com que o imposto seja cobrado, né? Independente se essa mercadoria tem um valor ou não. Então isso é uma coisa meio brasileira, né? Só pelo fato da mercadoria andar, ela gera um imposto. Não é porque ela foi vendida, não é porque ela tem um preço, é porque simplesmente ela circulou. Então esse é um caso típico brasileiro. Pois é, interessante se falar disso. E o pessoal está falando aqui, alguns comentários chegando dos ouvintes, né? E tem uma questão também, né? Eu acho que isso que mais revolta o brasileiro, né, Mauro? Porque pode ter países aí que tenham alíquotas maiores que do Brasil, que o imposto fica maior, só que tem países que dão educação gratuita de qualidade, saúde pública de qualidade. É esse o maior problema do Brasil, que o imposto não retorna, né? A gente sempre fala isso, né? Eu não acredito que é mau gasto, né? Má gestão do governo, né? Como eu falei antes, a nossa arrecadação ela não está, ela está até abaixo da média mundial. Aí são problemas estruturais do Brasil que entra aí em aspectos históricos que a gente gastaria um dia inteiro para falar, mas do ponto de vista de arrecadação, o Brasil não está tão diferente de outros países, até menos desenvolvidos que o Brasil. Então, não está errando no tamanho da arrecadação, mas realmente é revoltante. E seria pior ainda se nós pagássemos mais imposto de renda e menos impostos sobre os bens, né? Como eu falei no começo, o Brasil carrega a carga tributária mais nos bens e serviços. Então, isso faz com que o brasileiro ele não perceba tanto que ele está pagando impostos. Você citou que na nota fiscal vem o valor dos impostos. A gente tem uma lei que manda colocar o valor do imposto na nota, mas mesmo assim, você está fazendo seu supermercado, você está indo no restaurante, você está comprando gasolina, você não está prestando muita atenção no imposto que você está pagando. Enquanto que imposto de renda, não. Você vê direitinho aquilo que está saindo do seu bolso. Então, se o Brasil fosse um país que tributasse mais a renda e menos os bens, essa situação de revolta seria ainda maior.
Não tenha dúvida disso. E a gente recebe muitas mensagens aqui exatamente de quem paga o imposto, né? E reclama bastante e não tem como, né? Parece que a gente trabalha, né? Todos nós para dar dinheiro para o governo, fica mais ou menos essa impressão. Bom, quero agradecer ao Mauro Fontes, ele é contador, administrador de empresas, CEO, né? De uma empresa especializada, consultor financeiro. Agradeço muito pela entrevista, Mauro, uma boa tarde para você. Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes. Até mais.